Boa noite, Gáulia. Tudo bom? Boa noite, Boa tudo noite, bem? tudo bem? A gente resolveu fazer um pocket, né? Aqui no Zoom, da nossa live. Vai ser um bate-papo rápido, entrevista, para ficar mais sucinto, mais objetivo, né? A gente fez falando sobre comunicação e reputação de marca nesses tempos aí de pandemia, de crise, coronavírus. E antes eu vou apresentar o Gaulia para vocês, tá? O Gaulia, ele é jornalista, mestre em comunicação social pela PUC-Rio, pós-graduado em marketing pela Universidade Cândido Mendes, especialista em comunicação corporativa. Agora fala o nome dessa universidade de Nova York, Gaulia. É Syracuse University. Isso. E é professor da SPM São Paulo, FGV Rio e IBP, e diretor da Reis Comunicação, e foi meu professor da pós-graduação da SPM de Comunicação Integrada. E como ele é especialista em reputação da marca e tudo, eu falei, não, tenho que chamar ele para falar sobre isso. E eu separei aqui umas 5 perguntas, e vamos lá, Gáulia. A primeira, posso começar? Pode, claro. A primeira é, que crise é essa, Gal? É o fim do mundo? Conta pra gente. Faz sua análise aí. Não. Vamos respirar fundo e acreditar que vai passar. Não é o fim do mundo, não é o apocalipse. Apesar de a gente ter muitas imagens, um noticiário muito pesado em cima das coisas negativas, essa é mais uma crise, talvez uma das grandes crises da civilização, né? Se a gente puder comparar alguma coisa, talvez com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, alguma coisa nessa envergadura, porque atinge milhões de pessoas, transforma completamente a vida, né, a normalidade de mercados, as relações humanas, as relações entre países, mas a gente tem que ter um pouco de racionalidade e não se deixar levar pelo medo. O medo é o pior dos conselheiros em qualquer crise, seja ela na nossa vida individual, em família, seja no âmbito profissional, das empresas e das corporações e também dos países. É o pior dos conselheiros. A gente tem que ter atitudes racionais, ser baseado em fatos e dados e tomar as decisões cabíveis diante de cada novo dia. Tá? Mas, assim, a história nos ensina que as crises vão e passam. E ficam aí as lições de aprendizado. Verdade. E nesse meio dessa crise, né, que vai passar, como você já falou, como é que ficam as marcas? As empresas, os negócios, as grandes marcas, não só as grandes marcas, mas as marcas como um todo, até do pequeno empreendedor, daquele médio porte, sabe? Como é que ficam as marcas aí? Sim, isso é muito importante que você falou, Iris. Você lembrou muito bem. A sociedade, a gente está vendo muita cobrança em cima das empresas privadas, né? Em geral, das autoridades, quem tem algum poder, digamos assim. E as empresas têm poder econômico dentro do mercado e na vida das pessoas. Mas é importante a gente pontuar que não é toda empresa é tudo igual. Você tem uma empresa multinacional global que ela tem uma influência muito maior em um momento desse de crise, ela pode influenciar em determinados âmbitos da nossa vida, de solidariedade, programas, doações, de uma forma muito mais forte do que um pequeno comerciante que tem uma confecção, Com uma certeza. galeria, um profissional autônomo, uma empresa de 3, 4 pessoas, uma empresa familiar. E é importante lembrar também que no Brasil, as empresas familiares, os pequenos negócios, eles dão muitos empregos também. Então, é importante a gente ter esse diferencial do nível de influência que cada organização pode doar, digamos assim, né? Porque não há nem capital de giro para algumas empresas. As empresas estão quebrando. Isso também é um fator de risco aí nesse atual cenário para se amplificar as consequências negativas dessa pandemia. Tá? Então, cada marca, nesse momento,
tem que pensar primeiro, se eu pudesse dar um conselho, é pensar no seu grupo interno, nos seus empregados, porque essa é a turma imediatamente conectada com o negócio, com a alma do negócio, e é quem faz a promessa da marca acontecer. Tá? Verdade. E a terceira pergunta é: quem garante a reputação nesses tempos disruptivos? A gente já vinha sentindo aí uma polarização, eu não gosto muito dessa palavra, que fica meio que torcida de futebol, né? Parece que é um fla-flu, né? Um Corinthians contra Palmeiras. Ou você está de um lado ou você está do outro. De outro, não é bom. Não é bom nesse momento. A gente tem que pensar um pouco em Brasil, a gente tem que pensar um pouco macro, né? Como um todo. Como levar essa corporação adiante, como ela pode sobreviver, ajudando sim as pessoas, evidentemente, como eu falei, iniciando sempre de dentro para fora, porque se você não cuida do teu empregado, não adianta fazer uma ação de doação tentando cuidar de uma comunidade vizinha, não é? Se você não está fazendo o dever de casa de dentro, né? Porque o empregado, ele é o embaixador da marca. Em tempos de conexão, de digitalização, cada vez onde a tecnologia de comunicação está muito mais fácil, hoje um vigilante na porta de um supermercado ele pode causar um estrago enorme numa marca se ele, por exemplo, matar um cachorro, como foi o caso aí já do Carrefour, uma grande rede de supermercados. E pelo contrário também, ele pode ser um grande exemplo, né, um bom exemplo para a sociedade. Então, esse poder aí de representar a marca está na mão do indivíduo e do empregado, independente do nível da hierarquia. Entendi. E no quarta pergunta, qual o papel da comunicação corporativa nesse contexto todo? Esse é um papel fundamental, cada vez mais estratégico, de maior importância. A gente vê agora uma verdadeira revolução. As empresas e as equipes e até lideranças que não estavam querendo mergulhar nesse universo digital, dessa facilidade tecnológica, são agora obrigadas, da noite para o dia, a trabalhar via home office, né? A se conectar com seus empregados, sejam eles lá operadores de uma planta, em embarcações, nas estradas, área de logística, por exemplo, né? Então, a comunicação ganhou uma força muito grande, uma força que é inquestionável, porque agora é sobrevivência. Quem não se comunicar com os seus clientes, com os seus consumidores, com os seus empregados, não vai sobreviver, porque tem que buscar soluções em conjunto, porque a consequência dessa crise ela é diferente, dependendo de cada público, ela tem uma solução diferente. As empresas precisam estar conectadas com as pessoas. Não é mais comunicação business to business, nem business to consumer, digamos assim, B2B ou B2C, B2C. B2P, ou seja, people to people, pessoa para pessoa. Isso que é a grande alavanca da comunicação integrada. Não quer dizer que o offline vai acabar, mas a gente vai estar cada vez mais usando ferramentas integradas, principalmente depois que essa crise passar. Ok? Principalmente, quando você falou desse avanço, né, da comunicação, as empresas elas estão falando mais do que nunca, né? Está tendo uma engarrafamento nas redes sociais de tantas lives e horários, né, específicos. Isso também é uma característica de um momento de crise. Sim. Você tem aí uma alta ansiedade corporativa. Se nós em casa, como pessoas, dentro dos nossos lares, nós já estamos ansiosos, angustiados, receiosos, nas corporações, as lideranças, os gestores também estão. E aí, nesse afã de mostrar, olha, eu estou cumprindo o meu papel social, às vezes vem um excesso. E o excesso de comunicação, ele cria o efeito oposto. O ser humano é baseado, a atenção humana é baseada na percepção. Então, a percepção ela é seletiva. Se tiver um excesso de informações, a nossa cabeça não consegue captar tanta coisa. E aí nós vamos selecionar
o que nos interessa. Então, isso pode ser um problema, esse excesso de mensagens sem a devida conscientização de que o que tem sentido, o que tem mais significado nesse momento, num momento de crise. Né? É bom fazer essa reflexão, sim, que por mais que muitas empresas, estava até lendo um artigo que fala que muitas empresas, o que não fizeram no digital em 20 anos, tiveram que fazer em 20 dias, né? Até porque agora a gente está mais de 40 dias em isolamento, né? Então tem 60 dias já, desde 60 15 de dias já, março. Eu desde estou 15 de desde 15 de março. março. Eu estou desde o dia 20 de março. Então, assim, muito tempo, né? Semana que vem já é junho. Então, muito tempo. Então, uma coisa realmente totalmente inédita, né? Assim, se a gente olhar, crises sempre existiram, mas a gente nunca teve esse isolamento social. Então, é uma alta comunicação via dispositivo, através de algum meio eletrônico, mas um distanciamento físico. sim. Isso também causa aí algumas coisas psicológicas no ser humano. Porque nós somos, ainda mais o brasileiro. O brasileiro é um povo caloroso, cordial, né, que vem do coração. Ele quer o contato, ele quer o abraço, ele quer o toque. É diferente de outros países, onde as pessoas são mais frias, tem uma certa formalidade. Mas o brasileiro ele está sofrendo muito com isso. Esse distanciamento social separa a característica intrínseca do povo brasileiro, que é a miscigenação, é a mistura, é o encontro. Né? Isso tem um efeito aí que a gente vai ver depois que essa pandemia passar. Complementando também, Iris, essa questão da importância da comunicação nesse momento, só para a gente relembrar, a comunicação ganha uma relevância muito grande com a tecnologia, com a facilidade tecnológica, mas ela também cria aí um impacto psicológico que a gente vai ver provavelmente depois dessa pandemia, que é esse distanciamento físico, principalmente no Brasil. O brasileiro é um povo caloroso por natureza, afetuoso, ele é cordial, né? Tudo vem do coração. Então, o contato físico, o toque, isso está fazendo com que as pessoas se distanciem e elas fiquem desconfiadas umas das outras. Então, nesse momento, a gente não sabe exatamente aonde isso vai chegar, qual vai ser o impacto. Mas, psicologicamente, está fazendo esse isolamento físico, social, está fazendo aí um impacto muito grande no emocional das pessoas, no sentimento das pessoas. E isso, para o Brasil, vai ser uma dificuldade. Talvez a gente recupere rápido, né? Mas, nesse momento, é doloroso, é bastante doloroso. Outros povos que têm um distanciamento, uma formalidade, talvez tenham enfrentado questões de isolamento e distanciamento social de uma forma mais fácil. Eu arrisco dizer que o brasileiro está muito difícil, porque nós somos um povo caloroso, afetuoso e comunicativo por natureza. Verdade. E uma das coisas que você estava falando, né, desses hábitos, né, que estão mudando, eu estava vendo uma live, agora não me lembro de quem, que falava dos hábitos que vão mudar. Por exemplo, era sobre o setor de turismo, que é um dos últimos setores assim a voltar ao novo normal, né? Aeroportos, viagens, enfim. E uma das coisas que eles estavam falando era que eles não acreditam que vai ter mais funcionários ter que ir para São Paulo, para Belo Horizonte, para outros estados, demorar horas para ir para uma reunião em outro estado, presencial, para ficar lá tipo 40 minutos só e voltar para suas casas. Então, eu falo assim, isso eu acho que não vai mais existir, porque tá todo mundo fazendo reunião assim, tá todo mundo fechando negócios assim, coisas que não precisa ser presencial mais, tantas coisas assim. Então, muda muito. A gente tem uma questão de turismo industrial, né? Você tem as reuniões corporativas, as reuniões de negócio, que elas provavelmente vão cair aí próximo de zero, eu arrisco, é um palpite, eu não tenho dados aí, é simplesmente um achismo meu nesse momento, né?
mas que provavelmente vai ser usado toda a parte digital, toda essa facilidade de videoconferência, de todos esses aplicativos que agora estão aí de uma forma gratuita até. Então, essa é uma parte. O turismo industrial, que é o turismo de conhecimento de indústria, de visitação técnica, até por universidades, escolas, indo em fábricas, indústrias, centros de distribuição, isso também pode ganhar aí um impulso tecnológico, que as pessoas vão botar talvez um aparelho 3D, fazer uma visita virtual e ficar de longe. Mas o turismo mesmo, de férias, aquele que as pessoas querem, sair com as suas famílias, sair para dar uma desconectada geral do seu país, sair realmente para espairecer, eu acho que isso volta numa retomada lenta. Porque, assim, o contato, ainda mais, novamente, pelo menos para o brasileiro, né? O brasileiro é um povo que gosta de viajar. A gente gosta de conhecer outras culturas, porque o Brasil foi formado por diferentes culturas. Então, eu não acredito que vai acabar o turismo. Ele vai se modificar. Não vai, mas vai ter uma modificação, não só no turismo, mas em tudo. Assim, eu estava vendo até no setor de construção, eles estavam falando que os próximos apartamentos, casas planejados, eles já estão colocando ali uma área de home office, que tem que ter um cantinho ali. Isso já está na cultura, já vai entrar na cultura de ter um local na sua casa para você trabalhar de casa. Outra coisa também que eu vi Tem modificações que vem aí pela frente. Pois vai afetando cada nicho, né? A mesma coisa da construção civil, eles estavam falando desses prédios muito grandes, desse WeWorks, esses locais que você alugam. Acho que vai crescer, assim, para umas prévias reuniões presenciais, porque, assim, eles mesmos estão olhando que as pessoas acham que não vão... Isso aí é dado, não é dados, é cogitação. Assim, eu não preciso de um andar inteiro para... Sabe, eu acho que eu posso ter uma sala menor, umas pessoas em home office, então até as grandes empresas estão pensando nisso também, de como vão se portar, né? E aí, novamente, a gente tem que olhar que segmento, quais são os segmentos. Por exemplo, eu li uma notícia agora, você está falando dos prédios corporativos, o próprio Zoom, que a gente está usando, por um acaso, nesse momento, a gente está usando essa plataforma, eles estão se expandindo, é uma empresa chinesa, e eles estão se expandindo e estão comprando e alugando aí prédios enormes, corporativos tradicionais, por incrível que pareça. Depois eu vou mandar esse link aí na página dessa notícia, porque é incrível, né? Mas, enfim, cada característica, cada movimento tem um reflexo diferente por segmento e por estratégia de empresa, tá? Nós temos que estar muito atentos, enquanto comunicadores, para a gente sempre não colocar todo mundo, bota aqui essa turma toda aqui no mesmo saco. Né? Não é nada disso. Vamos ver caso a caso, porque as soluções serão de caso a caso. Por isso, essa minha observação do mercado de turismo. É um mercado ali muito dinâmico. Pacotes, preços que vão cair, que vão ficar mais atraentes. Então, tem muita coisa aí que o mercado vai responder. Agora, de qualquer forma, a parte de comunicação, ela é vital. Você fazer aí um planejamento estratégico de comunicação, integrando offline, online, sabendo com que público a empresa quer falar, quais são os públicos mais relevantes, enviando mensagens, tendo esse diálogo baseado no significado e na confiança, isso vai ser o grande mercado para o comunicador. Então, você que é comunicadora, o pessoal que vai assistir a gente aí, está assistindo, que são comunicadores, podem ter certeza que trabalho não vai faltar para a gente, tá? Então, é uma grande profissão sempre, cada vez mais demandando um olhar estratégico, não aquele olhar tarefeiro de ser um operador técnico, mas um olhar capaz de entregar uma solução para os diferentes clientes. Isso é uma boa notícia, digamos assim. É uma boa notícia, consegui. Em meio a tantas mais notícias, uma boa notícia. E o digital e o online conquistaram definitivamente o planeta, Gaulia? Fala para mim.
Tudo indica que sim, né? A gente já é como se fosse um resumo aí do que a gente já falou. Essas facilidades tecnológicas, a tecnologia barata, acessível, só vai depender mesmo de energia. Então, a luta aí por fontes de energia também baratas é que vai fazer o digital e essa tecnologia online ela se expandir. Porque ainda existe uma enorme massa humana de uma população muito grande que não tem acesso. Então, tem países ainda que não têm luz elétrica. Como é que você vai levar um Wi-Fi para um lugar desse se na ponta básica não tem a eletricidade, não tem o consumo de energia disponível? Então, fica aí um desafio. Mas isso também, a inventividade, a inovação humana, a inteligência humana, ela vai dando soluções viáveis e mais acessíveis para a grande parte da população. Vai demorar um pouquinho mais por causa de uma crise dessa, que mexe aí na economia mundial, mas, de qualquer maneira, a gente vai avançar, com certeza, aí num mundo mais conectado. E isso é vital aí para o mundo não perder oportunidades agora de reconstrução. A gente tem que pensar em como reconstruir. Isso também é muito importante. O e-commerce, estava vendo, que cresceu muito, muito. Muitas lojas virtuais, vou até aqui pegar a matéria, cresceu absurdamente nesse período, assim, entre março e abril, muito grande. Aqui, cresceu 30%, mais de 30%. Foi numa notícia do Meio Mensagem que eu estava vendo. Só na primeira quinzena de março teve um crescimento de 30% no e-commerce, muitas lojas virtuais, né? Então teve um avanço muito grande. Então eu acredito assim que se não esse digital, esse online, com certeza veio ainda com mais força agora, né? Agora realmente todo mundo entendeu que se você não falar com o seu público por aqui, pelas redes sociais, pelo Google, pelo site, WhatsApp, enfim, você não tem como ir lá bater na porta dele, abrir sua loja, abrir seu negócio, porque tá tudo fechado. Então você pode continuar falando com ele e é importante ter essa comunicação sim no online, no digital. Porém, quando isso terminar, né, você também não deixar de continuar falando com ele lá. Lógico, vai ter outra abordagem, né, no pessoal, aí você vai estar atendendo ele nos seus negócios, né, no seu respectivo comércio ou na sua empresa de outro nicho. Mas isso tem que continuar lá no digital, não pode esquecer, né? Eu acho que vai diminuir um pouco as lives, né? Isso aí deve, Com certeza. Vai deve diminuir um pouco essa diminuir. ansiedade. Essa ansiedade de assuntos e tudo. A gente mesmo tem feito lives toda semana. Então, a gente acha que vai fazer de 15 em 15 dias, uma vez por mês, mas é sempre bom a gente fazer. Mas o que é importante também nesse momento, eu estava vendo uma entrevista falando sobre o investimento no digital. Agora que o recurso ainda tá, as pessoas estão segurando mais, né, e tudo, só que você estava aqui no digital. E aí, a onda do digital, só está avançando, ainda mais nesse tempo de pandemia. Se você parar o seu investimento, ó a lacuna que vai ficar aqui, né? Você tem que continuar, porque senão vai ter um deadline, ter aí uma degradação muito grande. Então, tem que continuar esse investimento, seja num anúncio patrocinado, seja no Google Ads, seja na periodicidade de posts, de publicações e tudo, Né? na frequência. Comunicação é tudo Na frequência, não comunicação, é uma frequência, enxurrada. Né? não só naqueles anúncios, mas é todo dia, né? E não só no digital, mas falar com o seu cliente. A gente tem uma cliente que ela tem uma clínica de fisioterapia, né? E ela tem falado com os clientes no telefone, por mais que eles não estejam lá, ela envia
soluções para eles fazerem em casa, para não sentir dor. Claro. Então, tem que ter esse call, né? Essa fixação, cuidar das pessoas mesmo elas não estando lá presencialmente, né? E é interessante que tem tido, exatamente, você falou um cliente que é uma característica, fisioterapia é contato físico. Físico, Então, verdade. eu também tenho, na verdade, é um spa. E aí o telefone tem sido uma aproximação, porque as pessoas estão falando via telefone, ou seja, fica a voz, às vezes não é nem pela live, mas tem ali uma proximidade, uma voz amiga, perto do tradicional telefone. Então, a gente vai ter aí, com certeza, um mix muito grande de canais, um olhar estratégico para saber usar todos esses canais de uma forma eficiente, conforme cada segmento de negócio. E lembrar que o empresário, na verdade, é a livre iniciativa, ela tem que ter essa criatividade, esse jogo de cintura para sobreviver. Porque ser Sim. empresário no Brasil é complicado. O Brasil sempre foi hostil ao empreendedorismo. É quase um É crime você ser empresário. muita É quase burocracia, muito. muita E regulação, você ainda tudo prosperar no seu negócio é tipo assim, meio que tá roubando, né? exatamente. A gente Infelizmente. tem Mas que acho que estar... tá mudando essa cultura, assim, porque a gente fez uma live com um economista e estava falando que o PIB, assim, 70% vem dos empreendedores. Sabe? Aquele pessoal que tem aquele pequeno negócio, que vai lá no Quem Ceasa, paga compra suas imposto, né? Quem coisas, paga imposto. e que vende, enfim, que paga imposto, né? Então, são hábitos que realmente estão mudando, e por mais que não tenha esse contato físico, realmente ligar, falar um online. E aí eu queria falar com você, para a gente terminar um pouquinho, antes de terminar, a gente falar sobre esses fatos que aconteceram de reputação da marca nesse tempo de pandemia, que está acontecendo ainda, né? Não quero falar de política, mas dar uns exemplos de empresas e pessoas que vivem de suas imagens. Um foi o caso da Gabriela Pugliese, que ela estava fazendo, uma influenciadora digital, ela estava fazendo um isolamento na casa dela, porque ela estava se curando do Covid. E depois que se curou e tudo, passou a quarentena, ela deu uma festa na casa dela e propagou isso nos stories, e as pessoas caíram em cima dela. E antes fosse só os seguidores, mas as marcas que patrocinavam ela não quiseram mais se ligar a uma imagem de uma pessoa que desrespeita as orientações da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Então, eu queria um pouco que você falasse sobre isso, de como a marca realmente é importante para a sua reputação, você se ligar a pessoas que realmente são positivas para a sua marca. É fundamental a gente ter a exata ideia, a noção de que, no caso da Gabriela, ela é uma influenciadora, né? Ela é uma celebridade digital. Isso também é uma nova categoria de celebridade que é recente. Muita gente ainda não sabe como lidar com isso. Inclusive, quando a gente oferece soluções via influenciadores digitais para as empresas, muitas lideranças perguntam, mas espera aí, como é que é? Qual é o critério? Quais são os indicadores? Como é que eu não patrocino, talvez, uma grande cantora já conhecida ou vou para uma influenciadora? Então, isso também é uma questão de aprendizado. A crise também vai nos fazer aprender com todas essas variáveis. Sim. Uma coisa importante é que a marca, seja ela qual for, se ela está alinhada lá com o caso da Gabriela ou de outro influenciador qualquer, ou de uma atriz da Globo, ou um cantor que está fazendo live também. Teve cantor fazendo live que ficou meio bêbado, né? Ela está no holofote. Então, tudo ali ganha uma dimensão gigantesca. Sim. Viraliza de uma forma instantânea, viraliza de uma forma de grande impacto, onde está todo mundo comentando. E meio que agora. sem volta. É meio sem volta. Você não tem nem como, peraí, deixa eu preparar o plano de resposta. Quase que imediato. Então, isso também cria uma dificuldade enorme para as empresas entenderem como elas respondem. Porque tem sempre uma linha de aprovação dentro de uma organização de, olha, qual vai ser a resposta? Enquanto que o mercado, enquanto que os usuários, os seguidores,
já viralizaram as críticas a favor ou contra. Uhum. Então, essa questão de crise, ela tem um lado negativo, evidentemente, de aprender a lidar com esse novo cenário, com essa dinâmica digital, mas também tem uma enorme oportunidade se você fizer um trabalho correto. Agora, é importante lembrar o seguinte, nós nunca vamos conseguir agradar a todo mundo. Nunca. Então, qual é meu recado assim, para a gente finalizar uma marca? Uma marca é como uma pessoa, uma identidade. É uma pessoa conhecida. Você se aproxima dessa pessoa, você quer conversar com ela daquela maneira que você a percebe. Né? A tua expectativa diante das características que você já conhece. O pior de uma crise é essa pessoa deixa de se comportar daquela maneira conhecida e tenta ser outra pessoa. Isso é a crise. Então, isso é a disrupção ali do comportamento. Então, é isso que a gente precisa evitar e, como comunicadores, a gente precisa sempre lembrar as marcas, para não reagir, elas serem o seu DNA original, a sua alma fundadora. É por aí que eu acho que evita-se a crise. E falar a verdade, não tem jeito. Verdade. Então, assim, se você já falou tudo, mas eu queria que você falasse uma mensagem final para esses pequenos, médios e grandes empreendedores, não só porque hoje em dia, não só estava vendo, infelizmente, uns dados do Sebrae que muita gente já fechou as empresas, né, nesses mais de 50 dias aí, porque tem gente que, né, fatura na noite para pagar as contas no outro dia, né? Tipo restaurantes, hotéis, pousadas, enfim. Então, para quem ainda tem fôlego, quem ainda está nadando, ou quem ainda tem esperança e tudo, qual uma mensagem assim para sua marca continuar com uma boa reputação, ativa no mercado, mesmo nesse momento sim de crise? Olha, a gente tem aí uma questão de caixa. O caixa agora é vital. Então, a gente fazer o que for possível para reduzir custos, evitar demissões dentro da medida do possível, ou seja, né? Mas olhar o fluxo de caixa, ficar próximo dos clientes, exatamente como você deu o exemplo da Da clínica de clínica de fisioterapia, ou fisioterapia. seja, ser lembrado não como comercialmente, mas ser lembrado como um apoio institucional, uma marca que apoia, que presta um serviço ao seu cliente. Mesmo que seja um cliente pequeno, vale a pena hoje estar estreitando esses laços de uma forma sincera, não marqueteira, para usar essa palavra aí, pejorativa. Pejorativa. A gente é publicitário, sabe que Proximidade. marqueteiro é uma palavra pejorativa. Pois é. E aí, nesse termo, não, mas ser o marketing genuíno em prol do cliente e da necessidade daquele cliente. Porque aí é um ajudando o outro. Renegociar tudo que for possível, todo tipo de aluguel, todo tipo de taxa, falar com o contador, enfim, impostos que podem ser colocados lá para frente, buscar linhas de crédito que possam ser mais viáveis, favorecendo menos juros, né? E lembrar que, final, né? Tinha uma grande mensagem aí, alguns anos atrás, que o melhor do Brasil é o brasileiro. E isso é o que a gente tem que acreditar. Isso aqui é uma terra que é um continente. Primeiro, não é um país, é um continente. É um continente. E a gente tem povo, tem talento, tem gente de garra, a gente tem em diferentes segmentos grandes exemplos. Sim. Você pode colocar ali do agronegócio até alta tecnologia, matemática, cultura. Nós temos grandes talentos e muito potencial humano. Então, é por aí. A gente vai sair dessa de cabeça erguida, vamos ultrapassar aí a tempestade. Vamos ter fé, coragem e trabalhar duro. Não tem jeito. Trabalhar duro é default. A gente sempre vai fazer isso. E se inovar, né? Aprender, estar aberto para o novo normal, né? Porque as coisas não vão voltar ao normal como era antigamente. Seja normal que for, é verdade. Porque eu estava ouvindo no início umas pessoas, eu tô com saudade da minha antiga vida. Eu falei, não, isso não vai voltar, né? Agora é daqui para frente, é outra coisa. E que bom, né? Eu acho que é bom
Tem que olhar o lado bom. Tem olhar que olhar o lado bom. A gente Senão a não gente aguenta. pira e não segue a vida. A gente tem que seguir a vida como um todo. Obrigada, Gáulia, de novo. Nada, A gente imagina. agora fez um pocket Pode, espero dessa. que tenha sido útil aí para quem vai Muita gente ficou assistir. perguntando. A gente vai subir no nosso IGTV, no nosso canal do YouTube. Vou botar os links nas redes, vou mandar no mailing e vamos distribuir isso. E aí você me manda essa matéria que você falou que a Zoom comprou aí uns Vou te andares mandar. desses prédios comerciais. Vou te Para eu mandar pelo WhatsApp. anexar. Agora, Tá, me manda. Que eu coloco e a gente vai se falando. Obrigada mais uma vez. Até a próxima, que eu vou te chamar para outras, claro, maravilha. Vamos. né? E obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau, Iris. Força, Tchau. fique bem. Amém. Obrigada.